A anencefalia ainda é uma doença pouco divulgada, porém, ela acontece com frequência. Em abril, o Supremo Tribunal Federal legalizou o aborto em caso de anencefalia, e após isso, houveram muitas polêmicas que não terão um fim imediato. Estamos aqui com o Reginaldo. Reginaldo, o senhor sabe me falar o que é anencefalia? Não sei. Então, podemos perceber que muita gente não tem o conhecimento do que é anencefalia. A anencefalia é uma malformação congênita que se caracteriza pela ausência do encéfalo, que é o conjunto de órgãos do sistema nervoso central. Ela ocorre nas primeiras semanas da gestação, durante a formação embrionária, e ainda não se sabe a causa. Provavelmente, ela é desencadeada por uma combinação de fatores ambientais e genéticos. Sabemos que alguns medicamentos e drogas antimetabólicas reduzem o nível de absorção do ácido fólico e por isso é importante a ingestão de ácido fólico antes da concepção como forma de prevenção. Estamos aqui com a Dona Eva. Dona Eva, se a senhora estivesse gestante de uma criança encéfala, qual seria a sua atitude? Eu esperaria nascer. Por que a senhora esperaria nascer? Sendo que a senhora sabe que seria muito grande o risco dela não sobreviver. Eu acho assim, um pouco de tempo que ela fica, se for 2 dias, 3 dias, 4 dias, que ela ficar aqui com a gente, ela tem o direito de nascer. Então tá bom, Dona Eva, muito obrigada. Estamos aqui no Comando Central com o Sargento Oliveira. Sargento Oliveira, qual a sua opinião sobre a anencefalia? A anencefalia é um bebê que em gestação ele tem problema no cérebro. E qual é a sua opinião em relação ao aborto? Eu sou contra. Sobre a gestação, estou contra. Por que o senhor é contra? Porque ele tem que nascer, vai que a gente conhece um remédio ou alguma coisa para cura. Então tá bom, Sargento Oliveira, muito obrigada. Estamos aqui com a Gisele, ela vai definir pra gente, no ponto de vista dela, o que é anencefalia. O que eu conheço de anencefalia é a doença onde a criança nasce sem cérebro e não desenvolve os movimentos. E Gisele, você é contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto em casos especiais, em casos de estupro, anencefalia, como ela disse, e onde não vai ter o bom desenvolvimento e desempenho onde a criança não vai se desenvolver. Tá bom, muito obrigada, tá, Gisele? Tá. Há alguma explicação para haver maior caso de anencefalia na primavera? Não, cientificamente não se comprova, né? A origem normalmente é genética ou congênita, não é uma justificativa. O senhor considera que há vida em caso de anencefalia? Sim, existe vida, tá? Se bem que nascendo uma criança nessas condições, ele não vai ter como sobreviver de uma forma racional, né? Do aborto nesse caso? Nesse caso, vamos dizer o seguinte: se houver risco de vida à paciente, ou risco de morte à paciente, ou até mesmo comprometimento, agravamento da sua condição de saúde, sua condição clínica de saúde, eu sou a favor. Caso contrário, embora a legislação até permita, eu não sou favorável. Não, primeiramente, como que é o nome de vocês? Só pra gente também. Fladima e Ritz. Então, a gente está falando sobre esse tema, que é a anencefalia, e a gente gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês estão vendo a nova lei que considerou válido, né? Que a mulher pode abortar uma criança caso ela seja anunciada. Vocês sabem já disso? Sabe? Sim. Vocês são a favor ou contra essa nova lei? Nossa, pode começar. Bom, eu sou uma jornalista católica, né? Eu sou contra. Né? Eu acredito que toda forma de vida tem que ser preservada, independente de uma criança ter a formação ou não. Né? Porque se hoje eu estou aqui é porque alguém fez a opção por mim também.
né? Então, se eu estivesse doente, se eu estivesse com alguma doença ou com alguma má formação, né? Se a minha mãe tivesse feito a opção por me abortar, eu não estaria aqui, né? Não estaria dando continuidade à minha missão, como eu acredito que todas as pessoas têm uma missão na vida, né? Algumas por mais tempo, outras por menos tempo, né? Não importa se são 2 horas, se é meia hora, se é uma vida inteira, se é um século ou não, né? Cada pessoa tem uma missão na vida, né? E eu acredito que isso dá uma abertura muito séria para outras coisas, né? Hoje são as crianças anencéfalas, amanhã são as crianças com síndrome de Down, né? Depois é uma criança que é gordinha, né? Depois é uma criança que tem diabetes, depois é uma criança que nasceu sem o pé, né? Então a gente vai abrindo portas, né? Para que a gente possa ir massacrando milhares de pessoas, né? Então começa-se com as crianças que têm uma má formação, né? Mas a gente se pergunta, quem tem uma má formação então? É alguém que está faltando uma parte do cérebro, da cabeça, né? Ou alguém que tem o cérebro inteiro, mas não consegue pensar, né? Que uma vida está ali dentro e não pode se defender, né? Então a minha opinião é essa, eu sou contra a qualquer forma de violência, né? E a qualquer forma de extermínio da vida. Então, pelo mesmo motivo, né, gente? Porque pra nós a vida realmente é uma coisa sagrada, né? Não é uma coisa que se possa se descartar, né, por algum problema, enfim, de saúde, um problema físico. Então, nós, como católicas também, né, nossa opinião é essa, é a favor da vida mesmo. Então, mas vamos falar um pouquinho da posição dos religiosos. Mas o que incomoda um pouco essa posição dos religiosos de querer impor para o restante da sociedade a sua visão de mundo, a sua filosofia de vida? É evidente que me incomoda. E me incomoda não pelas minhas posições pessoais, mas porque fere 2 princípios que são caríssimos: exercício de cidadania e laicidade do Estado. Qualquer indivíduo no Brasil, dos quase 200 milhões de habitantes que nós temos, tem direito a professar qualquer religião. E, inclusive, tem todo o direito de manter uma gravidez com feto anencefálico. Não é só por questão religiosa, por questão de foro íntimo, não há nenhum problema. E eu não vejo e nunca convenci mulher alguma a atuar em sentido oposto, quando era essa a posição dela. O que me incomoda é uma determinada corrente religiosa impor o seu ponto de vista. Isso eu acho errado sempre. E eu não acho errado só nessa questão. Eu acho errado em condições que envolvem a saúde pública. Por exemplo, não recomendar o uso de preservativo afronta a medicina. E é uma posição de uma determinada corrente religiosa. Tá? Mas nós, médicos, não podemos assinar embaixo. Tá? Então, incomoda, mas não significa obrigação de incorporar. Acho que é democrático que eles defendam a posição deles, seja lá que corrente religiosa for, e eu acho que deve ser um direito do cidadão seguir ou não esses dogmas. Fazendo uma pesquisa com 72 pessoas entrevistadas, podemos concluir que 73% delas não conhecem e 27% apenas conhecem a doença. Após perguntarmos a posição dessas pessoas entrevistadas sobre o aborto, 54% são contra e 46% a favor. E que argumentos você usou para se convencer de que a mulher tem que ter esse direito preservado, o direito de interromper a gravidez de um anencéfalo? A autonomia do paciente é uma coisa que é fundamental. Então, quando nós fazemos um diagnóstico dessa natureza, nós temos absoluta obrigação de informar a paciente do que se trata, que é gravíssimo, não tem perspectiva de vida, de relação de vida útil e não tem tratamento. A partir daí, ela vai decidir o que é que ela quer fazer. E se o Supremo aceitar a tese
de que obrigar uma mulher a manter uma gravidez nessa condição é tortura e vai contra os direitos humanos, então as mulheres poderão decidir, sem recorrer caso a caso a um juiz, se elas querem manter ou interromper a gravidez. O argumento que se usa para informar a paciente é que essas gestações com enorme frequência complicam. O líquido da bolsa das águas, ele tem um sistema extremamente dinâmico. Ele é formado pela urina do feto e ele é consumido pela deglutição do bebê, por engolir esse mesmo líquido. O feto anencéfalo, ele praticamente não engole líquido porque ele tem menos reflexo. Portanto, o líquido vai se acumulando dentro do útero, vai distendendo o útero. O parto, que necessita do crânio, o fenômeno físico do parto exige a presença do crânio para que ele seja normal. Então, sem o crânio, com frequência o feto está em uma condição anômala, está sentado. O ombro do feto anencéfalo é maior, ninguém sabe porquê, do que o feto normal. Então, existe uma série de complicações no parto que podem culminar com o útero não se contrair depois do parto e conduzir hemorragias. Portanto, a assistência médica nesses casos é extremamente importante e é diferente de um parto normal, e a mulher tem que saber de tudo isso. Se ela decidir manter a gravidez, é um direito dela, mas ela deve ter igual direito de saber que não há perspectiva de sobrevida e, portanto, interromper esse processo. Um outro argumento importante que as pessoas não pensam é que o diagnóstico é algo muito traumático para a mulher, cuja gestação era desejada. Isso é um pouco diferente do que acontece no aborto por questões sociais, em que a mulher engravidou, mas a princípio não quer esta gravidez. A mulher grávida do feto anencéfalo, com praticamente totalidade dos casos, ela quer esse bebê, mas ela, diante do diagnóstico, deve poder optar por não manter uma gravidez que não tem perspectiva futura. You're up, you'll get down. You're never running